Eu simplesmente fiz todos os itens ressoarem durante a cerimônia de seleção, o que assustou todos os presentes. Você deve saber que mesmo o gênio mais talentoso da família despertou apenas uma habilidade, mas eu despertei 4 habilidades completas. Este é simplesmente um gênio sem precedentes na família, até o pai disse impotente. Parece que teremos que ensinar-lhe todas as 4 habilidades. Na minha vida anterior, fui o espadachim mais destacado do Império Drênico. Com apenas 18 anos, meu poder mágico atingiu 4 núcleos. Eu era o candidato mais promissor para avançar para Cavaleiro de 6 estrelas no Império. Justamente quando pensei que minha vida iria melhorar, inesperadamente encontrei um Cavaleiro de 6 estrelas do Império Althian, Duke Thermion, conhecido como Onda Negra. Diante de sua força esmagadora, eu parecia incrivelmente fraco. Pena, se você estivesse disposto a se render, ainda teria uma chance de me superar. Isso é impossível. Desde que comecei esta batalha, morrerei nesta batalha. O Duque então lançou um ataque feroz contra mim, seguido por um golpe que perfurou meu peito. Assim eu, que fui elogiado como um gênio da batalha, caí aqui. A cena mudou e, quando abri os olhos novamente, me vi reencarnado como membro da família do Conde do Império Althian. Meus pais estavam discutindo sobre minha futura carreira, se me tornaria um cavaleiro lança ou um assassino. Como eu era o filho mais novo deles, eles esperavam que eu pudesse herdar suas posições. Depois de um momento, finalmente voltamos para casa, contemplando uma cena tão harmoniosa. Que família maravilhosa é essa? Talvez eu possa utilizar plenamente meus talentos. 2 meses depois, meu pai veio me encontrar entusiasmado com uma lança. Eu só poderia me sentir impotente com isso, embora meu pai geralmente pareça despreocupado. Ele é o principal cavaleiro lança do Império, Akengrazi, o herói de batalha conhecido como Blue Gale. Minha mãe é a principal assassina do Império, Lily Grace. Sua reputação causa medo em muitas pessoas. Depois de quase 2 meses me familiarizando com a família, descobri o motivo pelo qual meus pais estavam tão obcecados com minha futura carreira. Porque ambas as minhas irmãs escolheram caminhos completamente não relacionados com artes de lança e assassinato. A cena mudou e vi minha irmã demonstrando magia para mim. Arabelle Grace nasceu com poder mágico, então ela trilhou o caminho de uma maga desde a infância. O estágio mais alto para magos é o nível 9, e com apenas 12 anos, ela já havia se tornado uma maga de nível 3. Verdadeiramente um gênio entre os gênios. Dane, estude magia comigo no futuro, minha irmã disse enquanto cutucava minha bochecha. Naquele momento, minha segunda irmã Claire Grace murmurou, as artes de invocação também são muito boas. Claire é uma excelente invocadora, que realizou invocações com sucesso aos 7 anos de idade e agora pode invocar simultaneamente 2 familiares. Eu não esperava que todos quisessem que eu aprendesse suas habilidades. A família do Conde Grey é verdadeiramente uma excelente família nobre. Exatamente a família ideal que sempre sonhei. Que sorte tenho de ter nascido aqui. A família Grey tem uma tradição especial chamada Cerimônia de Apreensão. Quando uma criança da família completa 1 ano, eles colocam vários itens sobre uma mesa e decidem o futuro da criança com base no que ela aprende. Hoje é o dia em que enfrento minha cerimônia de apego. Vamos, Dane, escolha algo que você goste, mas me senti incrivelmente em conflito com isso. Meu pai certamente esperava que eu escolhesse a lança Dragon Tail. Dragon Tail é a misteriosa lança mágica que acompanhou o pai ao longo de sua vida. Mamãe esperava que eu escolhesse a espada curta Nocturne. Nocturne é uma espada curta feita do mineral Éther que pode armazenar todos os componentes do mundo, capaz de armazenar diversas toxinas. A irmã mais velha esperava que eu escolhesse o bolso espacial. O bolso espacial é um item que apenas magos podem usar. A segunda irmã esperava que eu escolhesse o emblema do invocador. Este é o símbolo dos invocadores. Somente através deste emblema é possível convocar familiares. O que fazer? Todo mundo espera que eu escolha seu item, então tomei uma decisão imediata. Decidirei com base nas reações das pessoas. Então rastejei lentamente em direção aos 4 itens, no momento em que todos me observavam atentamente. No segundo seguinte, todos os 4 itens diante de mim começaram a emitir luz dourada. Isso significava que eu tinha talento em todos os 4 caminhos. Isso assustou todos os presentes, todos os 4 itens responderam. Parece que o jovem mestre é um gênio que supera todas as gerações anteriores. Até eu me senti incrivelmente chocado. Meus talentos nesta vida eram completamente diferentes da minha vida anterior. A irmã mais velha perguntou incrédula, pai, o que devemos fazer agora? Mesmo ele não sabia o que fazer. Deveríamos ensinar-lhe todas as 4 habilidades? A cena mudou e 7 anos se passaram rapidamente. Dane, você é excelente. Parece que você dominou todas as técnicas que lhe ensinei da última vez. Expressei imediatamente que tudo isso se devia à paciente orientação de meu pai. Naquele momento, vi Erma se aproximando de nós com uma lança negra. Originalmente planejei dar isso a você, no seu banquete de aniversário, mas queria dar a você antes de sua mãe, então trouxe aqui. Esta é uma arma que fiz com que os artesãos da capital preparassem especialmente durante 2 anos. Pegue, Dane. Desejo-lhe antecipadamente um feliz 7º aniversário. Imediatamente expressei minha gratidão ao pai. Então o pai me disse lentamente, você sabe a diferença entre lanças e espadas? As lanças são mais longas, tornando mais fácil bloquear a aproximação dos oponentes, e são mais eficientes em espaços estreitos para ataques. Mas se exceder o padrão, as lanças tornam-se mais difíceis de usar do que as espadas. Esta é a fraqueza da lança. Você precisa de pelo menos uma certa distância para atacar os inimigos, mas não precisa se preocupar. Afinal, toda arma tem suas vantagens e desvantagens. Até as espadas, consideradas as mais fortes entre as armas, podem tornar-se fracas em situações especiais. Claro, mantive em mente os ensinamentos do pai.
Então observe com atenção, vou demonstrar uma técnica para você. Com isso, o pai de repente canalizou seu poder mágico. Apenas o poder mágico que ele emanava poderia fazer as pessoas sentirem uma força opressiva incrivelmente poderosa. Enquanto ele concentrava sua mente, no segundo seguinte ele de repente avançou com sua lança. No instante, todo o espaço pareceu desmoronar. Isso ocorre porque enquanto empurrava a lança, ele liberou o poder mágico dentro de seu corpo, reunindo o poder mágico e usando técnicas características essenciais. Eu expressei que tinha ouvido um pouco sobre isso. Afinal, minhas irmãs já haviam mencionado isso antes. À medida que o núcleo melhora, os humanos podem exercer habilidades além dos seus limites físicos. Exatamente. Parece que você tem estudado bem esse conhecimento. Você deveria saber que o núcleo mágico do seu pai atingiu 6. Ao ouvir isso, imediatamente me senti incrivelmente chocado. Se eu não tivesse morrido na minha vida anterior, deveria ter conseguido atingir esse nível também. Meu pai me disse lentamente, agora você também tenta. Use essa sua lança negra, acalme sua mente e concentre sua intenção nesta lança. Eu imediatamente assumi a postura de golpe de lança. Levei 7 anos para aprender essa técnica naquela época. E me pergunto até onde o talento de Danny pode levá-lo. Naquele momento, o pai imediatamente mostrou uma expressão incrivelmente chocada porque reproduzi com precisão a técnica do pai. Até ele se sentiu muito confuso. Danny, como você fez isso? Você é realmente incrível. Simplesmente concentrei meu poder mágico na ponta da lança no momento em que empurrei. Quando o poder mágico atinge a ponta da lança, ele para de fluir. O quê? Você já formou um núcleo mágico? Claro, eu confirmei isso. Formei um núcleo mágico seguindo os métodos descritos nos livros. Meu pai imediatamente ficou incrivelmente chocado. Nossa família realmente deu à luz um gênio. Você definitivamente se tornará um excelente guerreiro no futuro. Se nada der errado, eu deveria me tornar um mago invocador assassino de lança mágica. A cena mudou para meu 7º aniversário hoje. Não esperava que um duque do Império Altiano viesse aqui também. Faz muito tempo que não nos vemos, Akon. A propósito, onde está o aniversariante de hoje? Meu pai imediatamente me chamou para cumprimentá-lo. Até eu me senti muito surpreso. Eu não esperava encontrar esse cara aqui. Eu sou Danny Gray. Prazer em conhecê-lo, Duque. Embora vê-lo tenha feito meu sangue ferver, eu ainda o cumprimentei educadamente. Ele ficou muito satisfeito por você ter um filho assim. Então ele tá aprendendo artes de lança com você agora? Claro, o pai confirmou isso. Naquele momento, uma figura apareceu lentamente diante de todos. Saudações do Conde Grey. Sou a filha mais nova do Duque Termion, Leila Termion. Um prazer em conhecê-lo. Depois que Leila nos cumprimentou, meu pai perguntou ao Duque: como tem estado sua esposa ultimamente? Estou buscando soluções de várias maneiras, mas ainda não há mudanças como de costume. Se eu desaparecer repentinamente, por favor, entenda, pois poderia usar um pergaminho para retornar à capital. Mas falando nisso, para onde foram aquelas 2 crianças? Eu ainda queria conversar mais com o inteligente Danny. Naquele momento, o Duque notou 2 figuras do lado de fora da janela. Parece que as 2 crianças estão cansadas do banquete. Ao mesmo tempo, Leila começou a conversar comigo. Ela parecia muito cansada de sua própria família porque muitos nobres e membros da realeza vinham encontrar seu pai todos os dias, e ela tinha que usar vestidos e cumprimentá-los todas as vezes. Em contraste, ela preferia usar roupas comuns e praticar esgrima. E você? Na verdade, eu gosto bastante deste lugar. Afinal, não é como a capital, e estou ansioso para treinar todos os dias. Então você treina muito para ir para a academia? Afinal, entrar na academia não é fácil. Dei imediatamente uma resposta negativa. Quero entrar na academia para melhorar meu cultivo. Mas e se você não conseguir entrar na academia? Então vou tentar novamente na próxima vez. Ao ouvir isso, Leila imediatamente expressou grande inveja. Afinal, a família dela não permite o fracasso. Naquele momento, Leila me disse de repente: por que você não olha minha esgrima? Vendo sua expressão sincera, concordei. A cena mudou quando eu a levei para o campo de treinamento. Ela demonstrou sua esgrima com muita habilidade. No geral, as transições de defesa ofensiva foram muito naturais e ela captou muito bem o timing da descoberta. Mas a partir de certo ponto, seu corpo apresentou desvios sutis. Como está minha esgrima? Leila me perguntou com expectativa. Claro, seu desempenho é muito bom. Mas a partir da 3ª espada, seu pé sempre avança meio passo. Comparado com a forma básica da espada, este é o resultado. Por causa do movimento repetido para frente, todas as formas de espada subsequentes apresentam erros sutis. Ao ouvir isso, Leila congelou imediatamente. Eu falei muito diretamente? No segundo seguinte, ela demonstrou sua esgrima habilmente novamente. Sim, este é exatamente o erro que nunca percebi. Então Leila me abraçou com força. Muito obrigado, Danny. Sua observação é tão detalhada. Obrigado pela ajuda. Eu vou lembrar de você. Depois de um momento, voltamos ao banquete. Parabéns por formar seu núcleo mágico. Feliz 7º aniversário, Danny. Com isso, minha mãe me entregou um presente. Na verdade, era um broche feito com o emblema da família. Valorize-o bem, Danny. Este broche é agora um símbolo da sua identidade e honra. Então todos os presentes expressaram suas bênçãos para mim. Naquele momento, veio um tremor violento. Como tudo começou de novo. Achei que hoje poderia ser tranquilo. Danny, você também adivinhou quem é, certo? No segundo seguinte, incontáveis raios foram liberados do círculo mágico que apareceu no telhado. Então a figura desceu lentamente do círculo mágico. Dani, sua irmã não chegou atrasada, não é? Todos os presentes mostraram expressões incrivelmente chocadas. Isso não é magia de comunicação de nível 5 ou superior. Não esperava que a jovem da nossa família fosse tão gênio. Bem quando pensei que poderia, finalmente ficar quieto. No segundo seguinte, todos olharam para a janela. Não é um dragão voador?
Desta vez é a senhorita Claire que vem. Parece que ainda estou um passo atrasado. Depois de um momento, as duas irmãs me desejaram aniversário e depois me entregaram presentes. Quando os abri, a irmã mais velha me deu um bolso espacial. Sim, este anel foi desenhado por mim pessoalmente, mas a magia espacial foi lançada pelo próprio nosso professor. Com isso, a irmã mais velha colocou o anel espacial na minha mão. A propósito, este anel foi projetado de acordo com seu código genético, então ninguém além de você pode usá-lo. Naquele momento, a mãe de olhos aguçados reconheceu imediatamente. Olhando para as flutuações de poder espiritual que emanam dele, isso deve ser feito com a pedra espiritual do mais alto grau. A irmã mais velha explicou lentamente, basta injetar magia no anel e o espaço aparecerá. Imediatamente expressei minha gratidão à irmã mais velha. Afinal, na minha vida anterior, apenas comandantes nobres e magos de alto status poderiam usar tais coisas. Eu nunca esperei que pudesse usar uma coisa dessas também. Então lentamente injetei magia no ringue e no segundo seguinte, uma porta espacial apareceu diante de todos. Todos os presentes ficaram incrivelmente chocados, até a irmã mais velha parecia incrédula. Não esperava que você abrisse o espaço mais rápido do que eu. Nosso filho mais novo é realmente um gênio. Depois de um momento, abri o presente para minha segunda irmã. Um pequeno e delicado ovo apareceu diante dos meus olhos. Esta é uma fada. Quando eu estava tentando invocar o Decuran, este ovo apareceu. Embora eu não saiba de qual familiar ele vem, as pessoas acreditam que este é um ovo precioso. Ao ouvir isso, imediatamente me senti incrivelmente chocado. Afinal, na minha vida anterior, ouvi dizer que as fadas convocadas são diferentes de outros familiares. Eles podem ficar neste mundo para sempre. A segunda irmã então me instruiu, de agora até a eclosão, este será um segredo enterrado em seu coração. Você deve se lembrar de inserir poder mágico nele diariamente, para que ele o reconheça como seu mestre. Claro, vou manter isso em mente. O pai falou lentamente. Já que todas as bênçãos foram dadas, você deveria descansar mais cedo. Ao mesmo tempo percebi que Layla ao lado parecia um pouco infeliz. Ela está se preparando para voltar? Mas por que ela parece tão triste? A cena mudou para o Duque dando um passeio no pátio. Eu não esperava que todos os descendentes de Akan fossem tão excelentes. O departamento de magia da academia é de fato o mais destacado. Seria bastante adequado para o primeiro filho mais velho do departamento de espadas da nossa família. Se as duas famílias se unissem, elas se tornariam uma força que até mesmo a família real acharia difícil de abalar. Parece que o casamento entre as duas famílias deverá ser colocado em pauta em breve. Naquele momento, sons vindos do campo de treinamento chamaram sua atenção. Por outro lado, eu estava treinando artes de lança no campo de treinamento, cada movimento coordenado perfeitamente. Com cada impulso, consegui atingir pontos vitais com precisão. O Duque que assistia secretamente ficou incrivelmente chocado. Este movimento e concentração não se parecem em nada com os de uma criança de 7 anos. Pelas suas habilidades, ele parece um soldado que passou por inúmeras batalhas, embora seu talento fosse evidente quando ele tinha 1 ano de idade, porque sua postura e seus passos parecem os de um espadachim. Ele poderia ter aprendido esgrima nessa idade também? Naquele momento, falei lentamente em vez de me esgueirar e observar. Seria mais digno sair e assistir abertamente. Ao ouvir isso, o Duque só conseguiu entrar na sala de treinamento, impotente. Desculpe, Dane, eu não queria espionar seu treinamento. Então é você, Duque. Fiquei bastante surpreso, Hermione. Ainda não consigo esquecer sua voz. Depois que o Duque me pediu desculpas, ele ficou muito curioso. Ele claramente havia treinado antes, mas seu corpo não tremia nem um pouco. Ele poderia ter criado um núcleo mágico nessa idade? Ele disse lentamente, seu trabalho com lança é excelente. Você herdou bem o talento de Akan. Expressei imediatamente minha gratidão ao Duque. Muito bom. Boa resposta. Embora meu filho tenha sido excelente desde a infância, ele ainda não atingiu esse nível. Devo também considerar o casamento dele? Minha filha Layla pratica esgrima e você tem mais ou menos a mesma idade. Espero que vocês possam se tornar bons amigos depois de entrar na escola. Claro, concordei imediatamente. Quando o Duque estava prestes a partir, ele de repente levantou sua dúvida. Dane, você praticou esgrima? Ao ouvir isso, meu coração estremeceu. Parece que inconscientemente revelei meus hábitos. Ele realmente viu através de mim. Eu então respondi, embora tenha lido o livro sobre esgrima, não pratiquei. Que estranho, ele claramente tem a aura de um veterano da esgrima. Mas pensando novamente, isso não está certo. Como alguém da idade dele poderia ter experimentado uma batalha? Ele então decidiu se virar e ir embora, e antes de sair, ele me disse lentamente, Dane, se precisar de alguma coisa, pode me encontrar na capital. Vou recebê-lo calorosamente. Estou muito interessado? Ele ainda se lembra de mim? Derrotar alguém que uma vez me venceu. Só de pensar nisso faz meu coração disparar. Me excite. Nesta vida, com certeza vou derrotar você. A cena mudou quando Herman me lembrou que era hora de voltar, e fiquei um tanto surpreso, já que esse cara sempre aparecia silenciosamente. Talvez ele seja mais adequado para me ensinar assassinato. Perguntei a ele como todos estavam. Ele respondeu sim. Todos estavam ocupados se preparando para o segundo banquete desta noite e não tinham energia. Outros nobres chegaram gradualmente e não foi fácil para mais de 30 famílias nobres encontrarem tempo para vir. Eu estava curioso para saber onde minhas irmãs tinham ido. Herman respondeu que eles abriram um portão de espaço-tempo de volta à academia. Como a academia estava realizando exames intermediários, eles não tiveram escolha, eu vejo. Parece que preciso encontrar tempo para devolver presentes às minhas irmãs. Após o longo banquete, finalmente encontrei tempo para ir ao pátio. Afinal, descansar no pátio era uma forma de conforto. Naquele momento, de repente me lembrei do que a irmã grande disse uma vez. As flores são as coisas mais mágicas da natureza. Devo analisar o poder mágico das flores?
Embora eu tenha treinado constantemente, não fiz muito progresso em invocação e magia. Agora, nem sei em qual aspecto devo focar. Parece que ter muitos talentos também é um problema. Naquele momento, uma corrente de poder mágico passou diretamente pela minha mão. Fiquei incrivelmente chocado. Esta pequena flor realmente possuía um enorme poder mágico. Se esse poder mágico natural pudesse se tornar meu próprio poder mágico, ele poderia finalmente ser fixado no corpo e formar um anel mágico. Devo dizer que a afinidade deste corpo com o poder mágico é realmente muito alta. No segundo seguinte, o poder mágico que havia sido condensado foi instantaneamente destruído. Ao mesmo tempo, dois jovens nobres se perderam no pátio. Eles estavam pisando em flores para desabafar sua insatisfação. Quando me notaram, pensaram que eu era um servo aqui e me pediram para lhes mostrar o caminho. Eu imediatamente os recusei. Existe um caminho perfeitamente bom. Por que você deve pisar nessas flores? No segundo seguinte, um dos nobres agarrou meu colarinho. Um mero servo ousa ser tão rude. Somos filhos da família do Conde Telan. Uma figura apareceu de repente em minha mente. Na minha memória, Telan uma vez me capturou. Ele era um nobre mesquinho e mesquinho. Eu não esperava que esses fossem seus filhos. Sem hesitar, imediatamente usei uma cabeçada para acertá-lo com força, fazendo voar a dezenas de metros de distância. Droga, esse cara se atreve a me atacar, devo matá-lo. Mas eu apenas sorri calmamente. Experimente se puder. No segundo seguinte, ele lançou um ataque contra mim, mas eu facilmente me esquivei. Pelos seus passos, pude perceber que ele praticava invocação ou magia. O fluxo de poder mágico que vi antes, se eu pudesse controlar seu fluxo de acordo com meus pensamentos, então seria capaz de comprimi-lo na forma que desejo. Sem hesitação, imediatamente juntei poder mágico na palma da mão e ataquei, enviando imediatamente o nobre voando a dezenas de metros de distância. Isso o deixou incapaz de se mover, justamente quando pensei que estava tudo acabado. De repente, ele explodiu com todo o seu poder mágico. No segundo seguinte, um enorme lobo cinzento foi convocado de outra dimensão. Então ele é um invocador. Kendorf morda rapidamente o pescoço daquele cara. O lobo cinzento então lançou um ataque contra mim, mas eu apenas olhei para ele. O lobo cinza-vermelho instantaneamente ficou azul. Ambos ficaram chocados com o que viram diante deles. Esse lobo parece estar abanando o rabo. O que está acontecendo? Mesmo eu não estava claro o que aconteceu. Não admira que os familiares das segundas irmãs sejam todos próximos de mim. Poderia ser porque minha afinidade de convocação é muito alta, mas também pode ser devido à baixa intimidade entre o usuário e o familiar, que ultrajante. O familiar realmente trairia seu mestre. Que tal? Você quer continuar? O irmão mais novo rapidamente puxou o irmão mais velho. Irmão, perdemos. Vamos rápido. Quando o irmão recobrou o juízo, descobriu que seu irmão mais novo já havia se molhado de medo. Você é tão embaraçoso e se considera um jovem nobre. Não tendo escolha, ele só poderia pegar seu irmão e sair primeiro, mas ainda assim deixou uma ameaça. Espere aqui, voltarei em breve. Fiquei sem palavras. Se você estiver saindo, leve seu familiar com você. Depois de um momento, usei o método que minha irmã me ensinou e contratei Kendorf como meu familiar. Provavelmente porque minha afinidade era muito forte. Desta vez usei com muito sucesso as artes de invocação. Ao mesmo tempo, uma voz soou em meus ouvidos. Foi ele quem intimidou você. Olhando para cima, vi que o jovem nobre trouxe seu pai aqui. Esse cara intimidou a mim e ao Dinil, e até cortou minha conexão com meu familiar. Naquele momento, Tilaine disse lentamente, então foi você quem intimidou meus filhos e roubou seu familiar? Claro, eu confirmei isso. Esse cara é muito mais gordo do que naquela época. A comida em tempos de paz deve ser muito boa. Ele apontou para mim e gritou, por que você tá sozinho aqui? Qual é a sua identidade? Eu me senti muito impotente com isso. Eu sou o anfitrião deste banquete. O filho mais novo do Conde Grey é Dane Grey. Ao ouvir isso, ambos congelaram imediatamente. Esse cara é Dane? Depois que revelei minha identidade, Tailane começou a calcular mentalmente. Se eu usar este assunto para responsabilizar a contagem, obter direitos de mineração não deverá ser difícil. Você machucou meu filho e até roubou seu familiar. Não importa o que aconteça, devo encontrar o Conde Grey para exigir responsabilidade. Agora me mostra o caminho, claro. Mas antes disso, você deve se desculpar comigo. Embora eu tenha feito seu filho sangrar, fiz isso apenas para me proteger, e seu familiar veio comigo de boa vontade. Ao ouvir isso, o jovem mestre ficou imediatamente furioso. Esse cara tá definitivamente mentindo. Kendorf nunca me trairia. Mas Tulane afinal não concordava com ele. Ele tinha ouvido falar que a segunda filha do conde era uma invocadora genial. Talvez aquele cara tenha cortado a conexão deles. Pare de explicar e leve-me rapidamente para encontrar o Conde Grace. Naquele momento, duas figuras apareceram lentamente diante de todos. Na verdade, eram o Conde Grace e o Duque Termian. O jovem mestre então gaguejou sobre a causa e o processo, mas omitiu completamente suas próprias ações. Ele alegou que de repente eu dei uma cabeçada nele e, para me assustar, ele relutantemente liberou seu familiar. Mas de alguma forma eu roubei seu familiar. Todos os tipos de enfeites. Ao vê-lo mentir sem mudar de expressão, fiquei realmente preocupado com o futuro dele. Naquele momento, Tilaine disse lentamente: meu filho originalmente só queria assustá-lo, mas roubou o familiar. Isso não é demais? O pai respondeu. Não posso ouvir apenas um lado da história. Tomarei uma decisão depois de ouvir as palavras de Dane. Se você está preocupado que meu julgamento não seja justo o suficiente, você também pode deixar o Duque Termian julgar. Caramba, por que Termian também precisa se envolver? Isso torna as coisas mais problemáticas. Dane, conte a sua versão. Embora a situação geral seja semelhante, algumas partes diferem do que ele disse. Ele pisou nas flores do jardim. Então pedi para ele sair de lá, mas inesperadamente ele agarrou meu colarinho e ficou bravo comigo. E eu pessoalmente ouvi dizer a Kindorf para me morder até a morte.
Além disso, eu não roubei seu familiar. Seu familiar mostrou boa vontade comigo primeiro. Ao ouvir isso, Telan disse imediatamente: você nem é um invocador. Como você poderia fazer um envio familiar para você? Isso porque a intimidade entre o familiar e o mestre era muito baixa, então me escolheu ativamente alguém com afinidade naturalmente alta. O Duque falou lentamente, já que ambos os lados insistem em suas versões. A melhor maneira agora é provar seu valor através da convocação. Naquele momento, Diglan não poderia invocar Kandorf, não importa o que acontecesse. Isso era inevitável, pois eu já havia cortado a conexão deles. Então foi minha vez de convocar, mas eu precisava do emblema daquele cara. Diglan achou que era um absurdo. Como alguém poderia usar o emblema pessoal de um invocador? De acordo com o que você disse, mesmo que você tenha emprestado para ele, ele não conseguiria invocar com sucesso. Esse resultado não seria mais favorável para você? Ao ouvir isso, Teilani também sentiu que o pai fazia sentido, então pediu a Diglan que retirasse o emblema. Em circunstâncias normais, outras pessoas não podem usar o emblema pessoal de um invocador. Mas agora, Kendorf já possuía meu poder mágico, e o emblema era apenas um meio de convocação. Então Kendorf definitivamente responderia à minha convocação. No segundo seguinte, Kendorf foi convocado por mim. Todos os presentes ficaram atordoados. Até o Duque achou difícil acreditar que esse cara não pratica artes com lanças. O que você tem a dizer agora? Mesmo que o assunto familiar seja comprovado, meu filho estava apenas tentando assustá-lo, não atacando de verdade. Naquele momento, uma voz chamou a atenção de todos. Aquele cara tá mentindo. A recém-chegada foi Leila. Na verdade, acidentalmente ouvi a conversa deles enquanto caminhava. Leila então contou tudo ao pai. Depois de um momento, Diglan se desculpou comigo com muita relutância, e eu aceitei sem hesitação suas desculpas. Afinal, na perspectiva atual, mostrar tolerância seria mais vantajoso para mim. Como Dane aceitou o pedido de desculpas, este assunto acabou. Mas, como você pretendia usar um familiar para prejudicar meu filho, por favor, leve seus subordinados e deixe meu território agora. Caso contrário, mandarei soldados escoltá-lo para fora. Com isso, o pai se virou e saiu comigo, enquanto o Duque também saiu com Leila. Este parece ser um bom final. Eles também colheram o que plantaram. A cena mudou quando o Duque perguntou curiosamente: você realmente usou uma bala mágica? Claro, eu confirmei isso. Arte de lança, arte de invocação e magia. Além dele, houve alguém na história com talentos tão poderosos? Você não deveria precisar se preocupar com o futuro da criança agora, certo? Longe disso. Teremos que esperar até a criança crescer para saber. Este incidente foi resolvido sem problemas graças à senhorita Leila. Já que ambos os pais têm boas impressões dos filhos um do outro, por que não discutimos o casamento dos filhos enquanto estamos nisso? Ao ouvir isso, o pai ficou imediatamente assustado e encontrou uma desculpa para fugir dali. Enquanto o Duque, depois de instruir Leila e eu andar devagar, o perseguiu. Um momento depois, caminhamos lentamente em direção ao banquete, e Leila ficou muito curiosa, perguntando-me por que as feras convocadas trairiam seus mestres e se submeteriam a mim. Mas nem eu sabia como explicar isso. Mas Leila achou que eu não estava disposto a explicar o motivo. Não é bom ser tão reservado. Não estou sendo reservado com você e não te ajudei com a esgrima da última vez? Esse parece ser o caso. Mas pensando que Leila tinha me ajudado muito dessa vez, resolvi ajudá-la mais uma vez. Então me diga como usar balas mágicas. E eu estava muito curioso para saber por que você gostaria de aprender isso. Porque quero crescer rapidamente. Quero formar 2 núcleos mágicos antes de entrar na academia. Então a mãe com certeza ficará muito feliz. E de repente percebi que Lady Thermian parecia estar deitada na cama todo esse tempo. Bem, tal razão é verdadeiramente impossível de recusar. Então que tal começarmos amanhã à noite? Claro, vamos com a sua ideia. Contanto que você possa sentir a flutuação do poder mágico, as balas mágicas não são uma técnica muito difícil. Ao ouvir isso, Leila imediatamente expressou grande expectativa. Mas o que você quer me perguntar, Dane? Um momento depois, voltei ao banquete mais uma vez. Neste momento, todos discutiam animadamente. Todos souberam que a família do Conde Tilane havia sido expulsa e que o jovem mestre era um invocador notável. Só então, o Barão Fit próximo me cumprimentou. Você conhece Alfred Reed no leste? Claro, ouvi dizer que é famoso pelas trutas e pelas safiras. Isso mesmo. Nossas especialidades são as melhores de todo o continente. Você é realmente muito inteligente. Então ele me apresentou a sua filha. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Sefia Alfred. Então ela me perguntou calmamente: você herdará a família Grey no futuro? Certo. Ouvi dizer que você tem muitos talentos, então contarei com você no futuro porque poderemos nos tornar uma família. Só então Leila apareceu de repente diante de nós. Mas antes que eu pudesse explicar, Sefia se apresentou apressadamente. Sou a filha mais velha do Barão Ofit, Sefia Ofit. Oh, sério? Tenho o prazer de conhecê-lo. Essa aura familiar e assassina se parece exatamente com as minhas 2 irmãs mais velhas. Então Leila arranjou uma desculpa para me tirar de lá. A cena mudou e levei Leila para um espaço secreto que só eu conhecia. Aqui não precisa se preocupar com outros interferindo comigo. Este é realmente um lugar legal. Na verdade, ninguém mais sabe sobre este lugar. Isso mesmo. Este é um local adequado para cultivo. Mas falando nisso, você já sentiu o poder mágico? Eu senti isso, só não cheguei ao estágio de formar um núcleo mágico ainda. Então vamos começar com as coisas simples. Primeiro, você precisa sentir e aceitar o poder mágico dentro do seu corpo. Feche os olhos e imagine o poder mágico girando dentro do seu corpo. Aí Leila fez o que eu disse, mas os resultados não foram os ideais. Então eu só poderia fazer com que ela se concentrasse e tentasse mais uma vez. Ao mesmo tempo, meu pai observava tudo isso secretamente de lado.
Eu realmente não esperava que meu filho agora pudesse ensinar outras pessoas. Nesse momento, o Duque apareceu de repente atrás dele e ele imediatamente começou a suar frio. Por que você está tão assustado? Mas sua esposa é a principal assassina do Império, você não aprendeu nada com ela? Falando nisso, mesmo sendo um senhor da cidade, você não pode simplesmente se esconder e observar secretamente os outros assim. Papai não explicou muito sobre isso. Afinal, ele sabia muito bem que o propósito do Duque ao vir aqui era o mesmo que o dele. Então os dois se esconderam de lado e nos observaram secretamente. Nesse momento, levantei a mão e abri o bolso espacial. Este é um presente que minha irmã mais velha me deu. E Leila ficou com muita inveja porque seus irmãos nunca se importaram com ela desde que foram para a academia de magia. No segundo seguinte, tirei um espelho do bolso espacial. Em vez de imaginar do nada, é mais fácil imaginar olhando sua própria imagem no espelho. Ao ouvir isso, Leila imediatamente começou a tentar. Ao mesmo tempo, o Duque ao nosso lado disse lentamente: Leila deveria gostar bastante do seu filho. Afinal, não há muitas coisas que possam chamar a atenção dela. Aquela criança só parece alegre na superfície, mas seu coração não é assim. Já que seus irmãos foram para a academia, e sua mãe também adoeceu de cama. Desde então, ela parece ter dificuldade em abrir o coração aos outros. Se for esse o caso, então por que você ainda é tão frio com ela? Na verdade, estou fazendo isso de propósito. Anteriormente, eu era muito indulgente com meus filhos, o que os tornava mimados. Receio que minha filha também fique assim. Mas falando nisso, você pretende deixar seu filho ir para a capital? Se ele for, que tal ir até a residência do Duque? Só então Leila completou com sucesso seu controle do poder mágico. E o pai também deu a resposta nessa hora. Se Dane quiser ir, respeitarei a opinião dele. Ao mesmo tempo, a mãe estava parada de lado observando tudo secretamente. Não é à toa que não consegui encontrá-los em lugar nenhum. O que diabos eles estão fazendo aqui? Mas o relacionamento dos filhos parece se dar muito bem. Vou fingir que não sei. Depois que Leila completou seu controle do poder mágico, estávamos caminhando lentamente em direção ao banquete. E Leila perguntou um tanto intrigada: Dane, você também irá para a academia no futuro, certo? Afinal, é lá que se reúnem todos os gênios do Império. Mas eu expressei que temporariamente não tinha tais planos, porque poderia me tornar mais forte através do treinamento solo. Ao ouvir isso, Leila imediatamente ficou um tanto insatisfeita, dizendo que aprender não é tudo. Esse é o melhor lugar para construir influência pessoal. Eu sei, mas atualmente existem coisas mais importantes do que ir para a academia. Há uma pilha de livros inacabados na biblioteca e ainda tenho muitas coisas para aprender com meus pais. Se eu pretendo ir para a academia no futuro, eu te conto então. Claro, se você tiver a chance de vir à capital, eu lhe mostrarei meus campos de treinamento. Mas quando você pretende me contar seu pedido? Ao ouvir isso, respondi imediatamente, avisarei quando for para a capital. A cena mudou. O Duque embarcou na carruagem para a capital com Leila e eu olhei para o distintivo em minha mão, perdido em pensamentos. Este foi o presente de aniversário que o Duque me deu antes de partir. O símbolo da família Thermion é a espada da vingança e a forja. A história de Thermion começou com um ferreiro. Graças à sua aparência, nosso império possui a melhor forja de todo o continente. Todas as armas do império são forjadas por esta forja. Claro, eu sei disso claramente. Todos os minérios do mundo podem ser encontrados lá, e todas as armas misteriosas que aparecem no continente vêm da ferraria mais antiga. Neste momento, o Duque disse lentamente: se você levar este distintivo para o ferreiro, eles vão forjar uma arma para você. Ao ouvir isso, meus pais ficaram instantaneamente extremamente chocados. Isso era algo com que nem a família real poderia sonhar. Mas o Duque me instruiu: você deve crescer bem para ajudar melhor seu pai. Então o Duque se virou e saiu com Leila, e eu observei suas figuras partindo, tomando secretamente uma resolução firme. Irei para a capital em breve. Antes disso, você deve se cuidar bem, Leila. Do outro lado, o Duque sentado na carruagem estava perdido em pensamentos. Não sei porquê, mas sempre que o vejo, sempre penso naquele cara. Agric, que mostrou habilidades que superavam um guerreiro de terceiro nível em sua juventude. Se ele ainda estivesse vivo, poderia ter se tornado um dos 6 grandes cavaleiros do Império Drênico. Eu realmente quero ver como Dan cresce. A cena mudou e eu estava olhando para o ovo da fada, perdido em pensamentos. Embora eu injete poder mágico nele todos os dias, não parece ter mudado muito. Será que ainda não atendi as condições para sua eclosão? Depois de injetar poder mágico no ovo, coloquei-o de volta em seu lugar original. Quando eu estava prestes a sair, ouvi um som vindo da direção do ovo. Mas após uma inspeção cuidadosa, não houve diferença. Finalmente, instigado por Herman, só pude largar o ovo de fada e correr para a sala de treinamento para praticar. A cena mudou e eu estava praticando esgrima na sala de treinamento. Cada movimento e postura eram perfeitamente naturais. Até Herman ao meu lado não pôde deixar de elogiar. Jovem mestre realmente incrível. Quando você começou a praticar esgrima? Como meu pai tem observado muito de perto recentemente, não tive tempo de praticar esgrima. Do outro lado, o pai estava perdido em pensamentos. Ele ganhou muito com este banquete. A maioria dos nobres estava prestando atenção ao sul e a maioria dos nobres esperava estabelecer boas relações conosco. Após o fim da guerra, o sul com seu clima agradável tinha muitas coisas com que os nobres sonhavam, mas tudo isso não foi nada comparado à atenção que Dan recebeu. Embora o conflito com o filho mais velho do conde fosse inesperado, ele não esperava que ele explicasse o assunto com tanta calma. Ele até provou seu talento. Ele é muito maduro, tanto que às vezes espero que ele seja travesso como as crianças da sua idade. Um momento depois, o pai olhou lentamente para a lança ao lado dele.
Cauda de dragão, é hora de usá-lo, a cena mudou. Meu pai tinha acabado de chegar à sala de treinamento e ficou chocado com a cena diante dele. Nesse momento, eu estava praticando esgrima com habilidade e de repente ele percebeu que o Duque devia ter dito algo para mim. Caso contrário, eu não teria desistido de praticar a lança com a qual treinei por tanto tempo. Mas parece que ele é muito bom com a espada. O poder que ele demonstra é algo que as pessoas que treinaram esgrima durante toda a vida não conseguem imitar. Devo dizer que ele também tem talento em esgrima. Um momento depois, meu pai me perguntou curiosamente: Dane, quando você começou a aprender esgrima? Na verdade, eu realmente não aprendi esgrima, e o pai ficou muito chocado. Spearmanship, magia, assassinato, convocação, e agora você também aprendeu esgrima. Se fosse qualquer outra pessoa, não acreditaria que pudesse mostrar talento em todas as áreas. Dane, você tá curioso sobre este mundo? Quero dizer, o vasto mundo fora da cidade. Esta cidade é muito pequena. Não basta conter o seu talento. Ficar aqui é uma grande perda para você. Ao ouvir isso, imediatamente comecei a pensar. Papai pareceu perceber que não poderia me manter ao seu lado para sempre. Em seguida, precisamos nos preparar bem para sua jornada. Mas antes disso, você se lembra? Ele respondeu a você quando você tinha 1 ano de idade. Na verdade, é cauda de dragão. No segundo seguinte, meu pai me entregou a cauda do dragão em sua mão e fiquei muito surpreso, não esperando que esta lança contivesse um poder tão enorme. Neste momento, o pai tomou secretamente uma resolução firme. Devo treinar sua lança com perfeição. Pelo menos antes de partir, você pode aprender uma de minhas habilidades, então precisa estar mentalmente preparado. Dane, algum dia esta lança será sua. Antes disso, acalme-se e pratique bem. Claro, vou me lembrar dos ensinamentos do pai. A cena mudou e eu estava deitado na cama, perdido em pensamentos. Na verdade, sempre fui muito curioso sobre o mundo exterior. Na minha vida anterior, sempre vivi em batalha. As únicas maneiras de escapar da batalha eram a vitória e a morte. É difícil imaginar como seria a vida além da luta, mas agora, como Dane, sou diferente. Embora não saiba como o mundo me aceitará, terei a oportunidade de viajar pelo mundo e realizar qualquer coisa. Antigamente eu só queria ficar com a família e desfrutar do calor, mas meu pai mudou de ideia. Então tá decidido, quero sair e ver o mundo lá fora. Só então a aparição da mãe interrompeu meus pensamentos. Seu pai disse que você ficaria dilacerado por conflitos internos e parece que ele não estava errado. Então você tá curioso sobre o mundo exterior? Eu expressei afirmação sobre isso. Afinal, meu pai disse que ficar aqui só desperdiçaria meus talentos. Sinto muito, mãe. Eu quero sair e ver o mundo lá fora. Claro, entendo muito bem seus pensamentos. Mesmo que você não queira, o mundo ainda chamará por você. Então você não precisa se preocupar com nada. Vá fazer o que quiser, Dane. Mas antes disso, você deve aprender todas as minhas técnicas de assassinato. Claro que não posso recusar tal pedido. Em seguida, preciso fazer preparativos suficientes para minha jornada. Depois que decidi sair e conhecer o mundo, o tempo chegou rapidamente, 7 anos depois, na região do Condado de Grace, no sul do Império Altian. Aqui o clima é adequado e os recursos são abundantes. E sob a liderança do Conde, este território sempre foi cheio de paz e calor. Parece que uma era de paz finalmente chegou. Do outro lado, em uma floresta repleta de poder mágico antigo. Atualmente eu estava realizando uma missão de fuga designada pela mãe. Acabei de encontrar aranhas venenosas aqui, então devo ir para o oeste. Agora faltam menos de 3 horas. Devo sair daqui antes do pôr do sol. O ponto mais importante no assassinato é evitar ser pego pelos inimigos. E dentro do tempo especificado, devo evitar todas as armadilhas que a mãe preparou e escapar com segurança desta floresta perigosa. Nesse momento, respirei fundo lentamente e então me imaginei fundindo-me com o ambiente ao redor. No segundo seguinte, as armadilhas que a mãe preparou apareceram claramente diante dos meus olhos. Pude ver que fios quase transparentes preenchiam toda a área. Uma vez tocadas, as armadilhas seriam ativadas instantaneamente, mas isso não significava nada para mim. Quando eu estava prestes a começar a desarmar as armadilhas. Neste momento, um grupo de Hasselt surgiu de repente na minha frente. Droga, isso é problemático agora. Originalmente eu queria lidar com eles rapidamente, mas considerando que se eu acionasse as armadilhas, as coisas ficariam ainda mais problemáticas. Então decidi imediatamente sair daqui primeiro. Ao mesmo tempo, aquele grupo de Hasselts correu direto para as armadilhas. No segundo seguinte, incontáveis espinhos perfuraram seus corpos, no momento em que eu estava me sentindo orgulhoso disso. Nesse momento, um Hasselt apareceu de repente diante de mim. Depois abriu bem a boca ensanguentada. Vendo isso, imediatamente me esquivei para o lado. Mas então o Hasselt cuspiu um líquido vermelho de sua boca, então eu imediatamente girei minha lança para bloqueá-lo. Droga, não posso perder tempo aqui. No segundo seguinte, de repente explodi com todo o meu poder mágico, então com um golpe eu o matei na hora. Um momento depois, finalmente escapei desta floresta, quando estava prestes a descansar bem. Neste momento, uma figura apareceu de repente diante de mim. Acabou sendo a mãe quem veio aqui. Dane, você é realmente incrível. Você completou a tarefa em 3 horas e 30 minutos. Você é ainda melhor do que eu era naquela época. Você se saiu muito bem. Não tenho nada a criticar. Se continuar desenvolvendo assim, você se tornará o maior assassino do continente. Então minha mãe me entregou uma espada curta. Agora você é mais adequado para isso do que eu. Na verdade, é a espada curta Nocturne. Posso realmente aceitar isso? Claro, eu não preciso mais disso de qualquer maneira. Nocturne é feito de minério misterioso, por isso tem a propriedade de absorver diretamente componentes materiais. Contanto que você esteja disposto, você poderá armazenar todas as toxinas do mundo. Claro, vou me lembrar dos ensinamentos da mãe. Quando
Quando os dois estavam prestes a sair, no segundo seguinte, um som vindo da floresta atraiu sua atenção. Nesse momento, a mãe disse lentamente: "Vamos rápido, Dane." A cena mudou e um homem acordou de repente de seu sonho. O que está acontecendo? Eu não deveria estar comendo cogumelos na floresta? No segundo seguinte, entrei carregando uma tigela de sopa. Você ainda está se desintoxicando, então por favor não se mexa. Você comeu um cogumelo venenoso chamado nariz vermelho. Se não tivéssemos descoberto você a tempo, você já teria morrido. E notei o símbolo da torre mágica do Nick em seu cinto. Parece que ele não é uma pessoa comum. Se eu não tivesse Nocturne naquela época, também não poderia tê-lo salvado. Então eu disse a ele que este é o território do condado de Grace e sou o filho mais novo do conde Graysdane. Qual é o irmão mais novo do seu Arabel? Aquele gênio observado por todas as torres mágicas. Mas como você me encontrou? Na verdade, minha mãe e eu estávamos treinando na floresta. Ao ouvir isso, ele ficou imediatamente extremamente chocado. Aquela floresta perigosa onde mesmo ele, um grande mago de 8º nível, não conseguia lançar magia. E ele ficou muito curioso: "Você também fez esse antídoto?" Claro, eu afirmei isso. Eu não esperava uma experiência e conhecimento tão ricos em tão tenra idade. Essa família realmente existe. Na verdade, ter 3 gênios superando os níveis históricos. Se a guerra estourasse agora, a família nobre mais forte do Império Altion seria definitivamente a família Grace. Neste momento, ele lentamente começou a se apresentar. "Sou o ex-mestre da Torre Mágica de Nixon, Sidrangosse. Dado que você me ajudou antes, o que quiser é só pedir." Ao ouvir isso, não demonstrei muito interesse. Depois de lembrá-lo de ter cuidado, me virei e saí, e ele se sentiu muito desamparado. Afinal, esta foi a primeira vez que ele encontrou tal pessoa. "Parece que preciso ficar aqui mais alguns dias. Preciso observar mais esse cara interessante." A cena mudou e Herman ficou muito surpreso. Esse é um grande mago do 8º nível. Isso equivale a um figurão lhe devendo um favor. Você sabe, as torres mágicas são como países, territórios independentes neste continente. Mas ele estava muito curioso para saber por que um mestre da torre mágica estaria vagando pela floresta. Essa não é uma floresta comum. As pessoas a chamam de Floresta do Juízo Final. "Herman, prepare uma nova espada longa para mim. Essas espadas são muito curtas e leves. Claro, prepararei uma nova espada para você amanhã." E nessa hora, de repente me lembrei do distintivo que o Duque me deu quando partiu. 7 anos se passaram desde aquele dia. Se eu for para a capital, devo encontrar uma oportunidade para visitá-lo. A cena mudou e eu tinha acabado de terminar o treinamento quando conheci meu pai. As coisas terminaram mais cedo do que o esperado. Corri de volta por causa do assunto do mestre da Torre Mágica. Talvez ele devesse ser capaz de ajudar Arabel. Mas eu senti que isso era um pouco forçado, afinal o temperamento da irmã mais velha é realmente muito impetuoso. Um momento depois, meu pai e eu voltamos para casa. Com as palavras do pai, aprendi. A irmã mais velha estava escolhendo em qual torre mágica entrar após o término do semestre, enquanto a segunda irmã era promovida a professora assistente por seu professor. Parece que todo mundo está trabalhando muito. Neste momento, o pai disse lentamente: "Tenho as maiores expectativas para você. Afinal, você tem tantos talentos. Como o mundo irá aceitar você?" Pensar na expressão de surpresa de Duke Termion me dá vontade de rir. Duke Termion? Algum dia eu vou competir com ele novamente. Eu me pergunto como Layla tem estado ultimamente. Talvez só saiba quando for à capital. A cena mudou. Como as toxinas de Goss não foram completamente eliminadas, ele ainda precisava ficar aqui por mais alguns dias e não poderia usar nenhuma magia. Um momento depois, ele sentou-se sozinho no jardim para relaxar. Eu realmente não esperava que essas flores tivessem um poder mágico tão extraordinário. "Parece que você está se recuperando muito bem." Apareci atrás dele e disse devagar: "Este é um local muito adequado para descansar." Finalmente entendi por que todos esses nobres querem vir para cá. Mas infelizmente estou prestes a sair daqui. E o Goss ficou muito curioso: "Aonde você vai?" "Estou me preparando para ir estudar na capital. Afinal, minhas 2 irmãs estão na academia da capital." Neste momento, Gauss usou percepção mágica para me observar. No segundo seguinte, um poder mágico incrivelmente poderoso apareceu instantaneamente diante de seus olhos. Então ele mostrou uma expressão extremamente chocada. Essa densidade mágica é incrível demais. Se os gênios entre seus pares fossem chamados de riachos, então ele seria um rio caudaloso. Mas tanto poder mágico não deveria fluir de forma tão estável. Você não acha errado avaliar o poder mágico de outra pessoa sem permissão? Claro, peço desculpas por isso. Neste momento ele achou muito difícil de acreditar. Uma criança pode realmente possuir esse nível de poder mágico? E me senti extremamente confuso. O que exatamente esse cara viu que o chocou tanto? Mas o que ele não conseguia entender era por que um poder mágico tão denso não formava anéis mágicos. No segundo seguinte, seus olhos se regalaram novamente. Isso é impossível. Na verdade, ele tem 2 núcleos mágicos. Então ele disse um tanto trêmulo: "Com essa densidade de poder mágico, você realmente planeja apenas aprender a usar a lança? Mas não posso aprender os 2?" Vendo isso, o mestre da torre imediatamente me explicou alguns conhecimentos. Você sabe por que os espadachins mágicos têm vida curta? Sua força vem de ter núcleos mágicos e anéis mágicos simultaneamente. Mas esses 2 entram em conflito um com o outro. Quando ocorrem problemas, o espadachim mágico morre no local. Embora eu saiba de tudo isso, não há realmente nenhuma possibilidade? Claro, agora você está desperdiçando um talento. Fiquei muito intrigado. Não posso usar magia sem anéis mágicos? Não é que você não possa usá-la, é só que você não pode usar magia de alta pureza. Inicialmente, havia pessoas com o seu tipo de pensamento, mas depois todas falharam. Então deixe-me tentar enquanto reorganizo o revestimento mágico. No segundo seguinte, uma chama explodiu de repente da minha mão.
Parece que foi bem sucedido, embora apenas no nível mágico de primeira ordem, e o mestre da torre ao meu lado mostrou uma expressão extremamente chocada. Como isso é possível? Como você pode usar magia sem anéis mágicos? Isso é chamado de talento natural? Parece que mesmo sem anéis mágicos ainda posso usar magia. No segundo seguinte, o mestre da torre se ajoelhou de repente. Afinidade mágica natural mais densidade mágica de alta pureza. Esse cara é realmente um gênio. Por favor, torne-se meu discípulo. Neste momento, recusei imediatamente. Você já aprendeu magia de segunda ordem? Não. Afinal, não conheço a codificação da magia de segunda ordem. Isso é ótimo. Contanto que você se torne meu discípulo, você poderá lançar imediatamente uma grande magia de oitava ordem. Mas eu ainda recusei. Só então o pai apareceu lentamente diante de nós. Eu não esperava que você já estivesse tão perto do meu filho. Mas o que você estava discutindo agora? Esse cara continua me pedindo para ser seu discípulo. Eu estava prestes a recusar. Ao ouvir isso, o mestre da torre disse imediatamente: Conde Grace, seu filho tem talento para se tornar um grande mago. Ele até usou magia de primeira ordem sem anéis mágicos. Isso é verdade, Dane. O pai perguntou com uma expressão chocada. Claro, eu afirmei isso. E neste momento, o mestre da torre ao nosso lado disse lentamente: Isso não é apenas uma questão de talento. O talento do seu filho pode definitivamente se tornar um raro espadachim mágico. Ao ouvir isso, a expressão do pai imediatamente ficou tensa. Droga, esse cara não deveria mencionar espadas na frente dele. Que tal? Confio a mim. Farei dele o melhor espadachim mágico do Império. No segundo seguinte, o pai gritou com raiva. Meu filho deveria se tornar o principal cavaleiro, lança do Império. Ao ouvir isso, o mestre da torre ficou instantaneamente atordoado. Porque todas as pessoas desta família são um tanto anormais. A cena mudou e eu estava lendo livros relacionados a magos em meu quarto. Para um mago, a palavra estudante tem um significado considerável. Os magos frequentemente cultivam sucessores por meio de herança, que é um comportamento transmitido desde os tempos antigos. Mas pude ver de relance que o mestre da torre não estava simplesmente querendo fazer discípulos, mas estava procurando um herdeiro. Pela persistência do mestre da torre comigo, talvez meu talento seja realmente notável. Depois de ouvir tantos elogios, posso sentir algo girando dentro do meu corpo. E de repente me lembrei que esse tipo de problema poderia ser algo que eu poderia perguntar à minha irmã, afinal. A irmã mais velha me deu uma bola de cristal quando saiu. Enquanto eu quiser vê-la, só preciso injetar poder mágico na bola de cristal. Do outro lado, a irmã mais velha estava sentada na biblioteca. De repente, uma voz soou em seu ouvido, irmã, é Dane, e ela ficou extremamente feliz. É realmente Dane? Então a irmã mais velha descobriu em nossa conversa que eu havia usado magia sem anéis mágicos. Até ela achou um pouco difícil de acreditar. Eu sei que sua afinidade mágica é muito alta, mas não esperava que fosse tão forte. A função dos anéis mágicos é circular e purificar o poder mágico. Esta situação só pode acontecer por um motivo. Seu poder mágico já é puro o suficiente, mas ainda precisamos testá-lo. Teletransportarei uma pedra mágica para o seu quarto mais tarde. Você só precisa injetar poder mágico nele. A cena mudou e eu estava usando a pedra mágica para falar com a irmã do ancião. E a irmã do ancião disse: Se você já consegue usar magia de primeira ordem agora, então receberá ainda mais atenção depois de entrar na academia. Mas você não precisa se preocupar. Se alguém se atrever a intimidar você, eu absolutamente não vou deixá-lo escapar. Só então, um professor convocou de repente Arabelle. Então a irmã mais velha teve que desligar apressadamente. Fiquei muito surpreso, pois nunca pensei que meu poder mágico seria tão puro. Por outro lado, o mestre da torre estava atualmente em um dilema. O que exatamente devo fazer para que ele concorde comigo? Devo dar a ele alguns itens preciosos ou a magia que me foi transmitida pelas gerações anteriores? Não, se eu for enganado, minha perda será grande demais. Só então caminhei lentamente até ele. Inicialmente cheguei a recusar seu pedido. Afinal, quero me tornar um invocador assassino de lança mágica. E já que eu o salvei uma vez antes, pedir-lhe algum conhecimento mágico não deveria ser algo que ele recusaria. Mas então ele propôs uma condição que não pude recusar. Você está interessado em uma carta de recomendação? Se eu escrever uma carta de recomendação para sua academia, você terá uma boa imagem desde o início. Ao ouvir isso, concordei imediatamente. Mas posso te pedir mais uma coisa? Posso aprender a codificação de todas as magias de segunda ordem? Claro, isso não é problema. Justamente quando ele pensou que finalmente havia me aceitado como discípulo. No segundo seguinte, mudei de assunto com sua palavra, estou aliviado. Então nossa conta anterior está liquidada. Você não disse da última vez que eu te salvei e você queria me retribuir? Ao ouvir isso, o mestre da torre ficou imediatamente atordoado. Na verdade, fui brincado por uma criança de 14 anos. Mas mesmo assim, só lhe devo um favor, certo? Você já fez duas condições. Mas acho que não, afinal, te salvar e te desintoxicar são duas coisas diferentes. Ao ouvir isso, o mestre da torre ficou instantaneamente sem palavras. Um momento depois, chegamos ao campo de treinamento. A codificação mágica de segunda ordem que estou prestes a explicar é muito complexa. Muitas pessoas não conseguem nem fazer isso e optam por desistir. Por isso é preciso se concentrar e ouvir com atenção. Claro, não tenho nenhum problema. Comparada à codificação de primeira ordem, a codificação de segunda ordem está em um nível completamente diferente. Porque você precisa calcular o poder mágico em seu corpo, e o poder mágico flutuando no ar, e até mesmo seu estado físico deve ser calculado. Por isso que a maioria das pessoas decide desistir. Que tal, você consegue entender isso? Claro, eu afirmei isso. Ao ouvir isso, o mestre da torre ficou imediatamente extremamente chocado. Então me conte sobre as leis de organização da magia. A primeira lei é a coexistência. O poder mágico pode coexistir com a matéria e outros poderes mágicos.
Através da coexistência, os magos podem invocar todo o poder mágico dentro de si e ao seu redor. A segunda é a preservação. Se o poder mágico absorver totalmente as características inerentes do ambiente, então, por meio da preservação, o poder mágico pode lançar vários atributos mágicos. Nada mal. Sua explicação é muito abrangente. Sendo esse o caso, deixe-me demonstrar a seguir, enquanto ele levantava a mão e acenava. No segundo seguinte, magia de primeira ordem apareceu diante de mim. Pode ser convertido usando regras simples, mas a partir da magia de segunda ordem é diferente. E esta foi a codificação de rearranjo da magia de segunda ordem. Vendo isso, imediatamente fiz uma careta. Parece que isso é muito mais difícil do que a teoria. Esta é a codificação que constitui a flecha de chama mágica de segunda ordem. Se quiser que a quantidade aumente, você precisará usar essa codificação várias vezes. Justamente quando ele pensou que eu iria desistir neste momento, no segundo seguinte eu disse, quero tentar. Enquanto canalizava lentamente meu poder mágico, um feitiço de primeiro nível foi facilmente lançado por mim. Das proporções fixas, esse cara já dominou a codificação da magia de primeiro nível. Ao mesmo tempo, a magia de primeiro nível se transformou em uma magia de segundo nível imediatamente. Neste momento, o mestre da torre mostrou uma expressão de choque total. Como isso é possível, para entender a codificação da magia de segundo nível tão facilmente? E eu disse lentamente, quando eu observo isso, eu memorizo suas regras e padrões, então crio isso em minha mente. Esse cara é ainda mais formidável do que eu era naquela época. Pois bem, deixe-me tentar a flecha flamejante a seguir. Enquanto mobilizava o poder mágico circundante, no segundo seguinte, 4 espadas flamejantes apareceram flutuando no ar. Até o mestre da torre ficou totalmente chocado. Se eu tivesse o talento dele, já teria me tornado um grande mago do 9º nível há muito tempo, um mago sem anéis mágicos. Essa seria uma existência que poderia abalar o mundo. Pelo menos antes que ele se torne meu discípulo, devo esconder seu talento. Parece que preciso pensar cuidadosamente sobre como escrever esta carta de recomendação. A cena muda e agora estou deitado na cama, perdido em pensamentos. Na minha vida anterior, eu só poderia aprender esgrima para sobreviver, pois reservar um tempo para estudar magia só se tornaria um fardo. Porque a magia, até certo ponto, prioriza a teoria em detrimento da prática, mas esta vida é diferente. Fui ensinado pela minha irmã mais velha desde a infância, e posso até alcançar um crescimento significativo através de métodos simples. Além disso, agora com o mestre da Torre Mágica me ensinando, posso finalmente mostrar meu talento com segurança. A cena muda. Para aprender a fazer poções, solicitei permissão ao pai para sair do território. O mestre da torre também falou por mim dizendo, não se preocupe, esse cara já domina 4 tipos de codificação de arranjo. Ao ouvir isso, o pai imediatamente arregalou os olhos. De modo geral, não é uma codificação por mês? Informações sobre poções mágicas não deveriam ser fáceis de obter. Nunca pensei que você se interessaria por poções mágicas, já que muitas pessoas as acham chatas. Mas se for você, com certeza escolherá materiais interessantes. Nesse momento, o pai disse lentamente, nesse caso vá em frente. Conhecer os territórios externos será uma boa experiência para você. Claro, eu sigo os ensinamentos do pai. Logo depois que meu pai concordou com meu pedido para sair, caminhei lentamente pelas ruas com o mestre da torre, e pela atitude das pessoas, o Conde Grey deveria ser um senhor muito bom. Mas quanto tempo falta para a loja de materiais mágicos? Como nunca estive lá pessoalmente, não tenho certeza. Então sinalizei para Herman ao meu lado para liderar o caminho. Momentos depois, sob orientação de Herman, chegamos rapidamente à loja de materiais mágicos. Inesperadamente, o dono da loja imediatamente reconheceu a mim e ao mestre da torre. Isto era inevitável. Afinal, o mestre da torre é uma das figuras mais proeminentes do Império, então cada um de nós começou a navegar pela loja. Você pode ver todos os tipos de coisas mágicas exibidas aqui, mas não sei por que estar aqui me deu uma sensação familiar e descobri algo importante. Sempre que toco no material, há uma reação mágica. Isso pode ser devido à minha alta afinidade mágica. Só então, alguma comoção próxima chamou minha atenção. Mas o dono da loja explicou que todos esses itens são decorativos. E se você está procurando reagentes, por favor venha por aqui. Todas essas são poções que eu mesmo fiz, então a qualidade é muito alta. Ao mesmo tempo, uma pedra atrás de mim emanava ondas de poder mágico. Sim, este é exatamente esse sentimento, mas estranhamente esta pedra só reagiu a mim. Quanto mais poder mágico eu injeto nele, mais forte se torna a sua reação. Perguntei então ao dono da loja sobre a origem desta pedra, mas a resposta foi que se trata apenas de uma pedra comum. Há alguns anos, um mascate me deu um grande pacote como forma de pagamento. Quando eu abri, só havia uma pedra dentro. Embora mais tarde eu tenha feito magos examiná-la, os resultados mostraram que é apenas uma pedra comum. Ao ouvir isso, imediatamente fiquei muito confuso. Obviamente, esta não é uma pedra comum. Então o dono da loja me apresentou um pergaminho com cartão de visita. Basta colocar o cartão de visita aqui e ele lerá e armazenará automaticamente as informações contidas nele. Pois bem, venda-me tanto o pergaminho do cartão de visita quanto esta pedra. Ao ouvir isso, o dono da loja imediatamente ficou muito confuso. Esta é apenas uma pedra inútil. Até o mestre da torre achou muito estranho, mas não expliquei muito sobre isso. No caminho de volta, expliquei ao mestre da torre por que comprei esta pedra. Esta pedra definitivamente não é uma decoração comum. Obviamente, está respondendo ao meu poder mágico, mas precisarei retornar ao castelo para confirmar os detalhes. A cena muda. Embora eu tenha feito magos analisarem, eles não encontraram nada de especial. Mas o mestre da torre acreditava que esta máquina poderia analisar tudo. Afinal, esta é uma ferramenta que ele gastou a fortuna de sua vida pesquisando. Não importa qual objeto, basta colocá-lo em cima e ele poderá analisar todos os componentes.
Sem qualquer hesitação, coloquei imediatamente a pedra na plataforma. No segundo seguinte, uma onda de poder mágico se espalhou instantaneamente. Sim. Este é exatamente esse sentimento, então o poder mágico se transformou em alguma codificação. Neste momento, os dois congelaram no lugar. Isso não parece uma codificação mágica comum. É codificação com regras e estruturas de organização nunca vistas antes. Isso poderia facilmente rivalizar com a magia do 7º nível. Parece que a magia escondida nesta pedra só pode ser desbloqueada pelo seu poder mágico, e estou muito curioso para saber por que apenas meu poder mágico funciona. Embora eu não esteja familiarizado com magia de selamento, como ex-mestre da Torre Mágica, ainda preciso tentar. Se você tiver sucesso, talvez saiba porque minha magia é diferente das outras. Enquanto isso, no laboratório de Arabel, como eu esperava, obviamente não se trata de magia comum. A codificação mágica inerente de Dain contém uma codificação especial que nem eu tenho. Embora eu realmente queira saber para qual campo da magia ele é adequado, os resultados não se enquadram em nenhum desses campos. Quer sejam reagentes mágicos, portais mágicos ou engenharia mágica, se não for nada disso, então o que poderia ser? De repente ela lembrou que existe um misterioso campo mágico cuja codificação foi perdida. Talvez Dane seja adequado para esse tipo de magia. Só então um livro que caiu ao lado chamou sua atenção, livro mágico antigo. Esta é a magia herdada do lendário reino chamado Arcana, conhecido como Magic Kingdom. Mas esta é uma magia antiga de 2000 anos. Ninguém usa mais. Esse tipo de magia poderia servir para Dane? Sem qualquer hesitação, a irmã mais velha ativou seu poder mágico e começou a testar. No segundo seguinte, os resultados do teste começaram a exibir algumas informações. Contanto que não seja bruxaria, tudo bem. Mas no segundo seguinte, a irmã mais velha congelou no lugar. Isto é verdadeiramente inacreditável. Ao mesmo tempo, através dos esforços persistentes do mestre da torre, o selo foi finalmente quebrado. Uma pulseira de prata apareceu diante de ambos. O mestre da torre ficou bastante surpreso porque não conseguia sentir nada nesta pulseira. Mas quando coloquei na mão, no segundo seguinte, a pulseira começou a reagir e então apareceu um texto. Mas mesmo o mestre da torre não conseguiu decifrar o seu significado, uma vez que estas são runas antigas que ninguém no mundo consegue ler. Sim, esta é exatamente a escrita usada pelos arcanos do antigo reino mágico, e de repente me lembrei, a irmã mais velha parecia ter mencionado este país para mim. Naquela época, a vida das pessoas estava intimamente ligada à magia. Mas um dia, este país desapareceu repentinamente, deixando apenas algumas relíquias e histórias transmitidas junto com esta codificação mágica. Mesmo o mestre da torre não esperava que meu talento mágico estivesse relacionado à magia antiga. Parece que é por isso que eu poderia me mover livremente na Floresta do Juízo Final. Claro, já que a origem da floresta é justamente arcana. De qualquer forma, não deixe esse assunto vazar. Quanto a outras coisas, iremos explorá-las lentamente mais tarde. Só então um alarme urgente soou de repente. O mestre da torre pensou que era um ataque de monstro e estava se preparando para uma grande luta. Mas eu imediatamente disse que poderia ser a irmã mais velha tentando entrar em contato comigo. Então me conectei à comunicação da irmã mais velha. Neste momento, a irmã mais velha disse ansiosamente: quando eu estava analisando sua codificação mágica, descobri algo. Não me diga que você também descobriu que minha magia é magia antiga? Ao ouvir isso, a irmã mais velha ficou extremamente chocada. Como você sabia? Momentos depois, contei à irmã mais velha toda a história, do começo ao fim. O mestre da torre ficou bastante surpreso. Ele não esperava que ela analisasse sua codificação mágica apenas através do poder mágico. Parece que o talento dela excede em muito o meu. Só então avisou a irmã mais velha: nunca deixe esse assunto vazar. Caso contrário, toda a família estará implicada. Mas mantenha esta conversa. A irmã mais velha disse não. Ela excluiria imediatamente todas as informações após o término da ligação. Ela disse que voltaria à Torre Mágica para investigar o assunto. Neste momento, diante do convite do mestre da torre, a irmã mais velha recusou firmemente, já que a Torre Mágica de Nixon não é sua área de interesse. Então ela cortou a comunicação. Momentos depois, contei aos meus pais sobre esse assunto e meu pai imediatamente disse: se alguém atacar Dane, farei com que pague um preço alto. Claro, nada é mais seguro do que a proteção de ambos. O pai ficou muito curioso de acordo com o que Dain disse. Isso não significa que temos uma antiga linhagem mágica fluindo em nós? Essa é uma boa inferência? Voltarei para a família para verificar a situação. Se ambos os lados investigarem profundamente a família, quem sabe que descobertas surpreendentes poderão ocorrer. Neste momento o pai disse lentamente: de qualquer forma, Dane, você atingiu os seus limites em muitos aspectos. Se você continuar aqui, isso poderá afetar seu crescimento. Você deveria considerar ir para a capital. Agora você chegou à escola. 2 anos. Continuar aqui não vai te ensinar nada. Até a mãe me disse com profundo significado: Dane, você pode ir embora quando quiser. Claro, eu entendo o que você quer dizer. Já tô preparado para entrar na academia. A cena muda. Contei isso ao mestre da torre e ele disse que era uma boa escolha, mas tome cuidado para não expor muito talento de uma vez. Isso causará desagrado aos outros. Só então me lembrei de repente que uma vez prometi a Leila que iria visitá-la na capital. E esse emblema eu também deveria considerar qual arma forjar. Neste momento, o mestre da torre disse lentamente: antes de voltar para a Torre Mágica, pensei em algo que preciso fazer. Contarei a você todas as pistas que encontrar sobre magia antiga. Pois bem, como não resta muito tempo, vamos começar a treinar com magia de 3º nível. Claro, expressei imediatamente minha gratidão ao mestre da torre. Aí até dei um presente para ele. Isso é algo que a irmã mais velha acabou de pesquisar. Uma bola de cristal compacta. Com isso, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento.
Momentos depois, voltei para o meu quarto. Meu interesse está em acumular algumas coisas. Meu objetivo é estudar formalmente a invocação e passar na avaliação. Como Claire é professora, eu deveria poder vê-la frequentemente durante as aulas. Ao mesmo tempo, injetei lentamente poder mágico no ovo de fada. Durante 7 anos completos, este ovo não apresentou alterações. Mas acredito que um dia isso me responderá. Aí entrei em contato com a irmã mais velha e aprendi com ela que para entrar na academia é preciso passar em 2 vestibulares. Um é o exame geral e o outro é o exame especializado. O exame geral é uma prova exploratória sobre a história e cultura do Império. Acho que não será difícil para você. Depois vem o exame de especialização, o que significa que você deve escolher uma área de especialização e fazer o exame. O conteúdo do exame é determinado pelos professores, mas acho que isso também será fácil para você. Mas o problema é que depois de escolher uma área de especialização, você não pode alterá-la. Portanto, você deve ficar com o professor da área correspondente para fazer o exame, e espero que escolha magia. Ao ouvir isso, imediatamente me senti um tanto sem palavras. Vou considerar isso. Mas não há realmente nenhuma maneira de mudar para outro curso? Normalmente, esse é o caso. A menos que você se forme e decida voltar, poderá escolher outro curso. Depois que você entra no 3º ano, eles geralmente não permitem que alunos não graduados participem dos cursos avançados dessa especialização. Parece que você só pode escolher uma especialização. Isso está correto. Mas para caras talentosos como você, a escola estabeleceu especialmente um sistema principal independente. Mas não recomendo que você tente isso, porque ninguém jamais passou neste exame. Ao ouvir isso, imediatamente me senti muito animado. Então cortei a comunicação com a irmã mais velha. Ao mesmo tempo, o mestre da torre me entregou uma carta de recomendação. Nunca escrevi uma carta de recomendação com tanta sinceridade. Você deveria se sentir honrado. Claro, não vou decepcionar suas expectativas. O mestre da torre estava muito curioso. Você tá pronto? Sim. Ouvi dizer que os dormitórios da academia estão equipados com tudo que preciso, mas parece ser um lugar onde nobres jovens mestres formam cliques. Não se preocupe. Contanto que você não os provoque, não haverá problemas. Se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato comigo. Vou cuidar bem da bolinha que você me deu. Embora seu pai tenha me dado o cargo de conselheiro mágico, tenho coisas mais importantes para fazer antes disso. Acho que ele definitivamente está falando sobre assuntos de magia antiga. Nesse momento, o mestre da torre disse lentamente: de qualquer forma, estou ansioso para ver se você ficar ainda mais forte na próxima vez que nos encontrarmos. Então ele se virou e saiu. A cena muda. Neste momento, os pais estão conversando um tanto relutantes. Parece que Dane está se preparando para partir hoje. Quando os filhos de outras famílias estão ocupados competindo pelos direitos de herança, apenas os nossos filhos se dão bem. Algum dia também teremos que fazer uma escolha, mas acho que qualquer uma delas estaria bem. Ao mesmo tempo, lentamente apareci diante de meus pais. Dane, você está pronto para partir? Você levará a espada curta Nocturne no emblema? Claro, eu confirmei isso. Nesse momento a mãe disse lentamente, por precaução, leve o emblema que te dei para o local designado. Meus ex-colegas irão ajudá-lo. Meu pai me instruiu, Dane. Quando você chegar à capital, encontre o Duque primeiro. Ele o ajudará a entrar na academia. Vamos te despedir com sorrisos. Pois bem, vou partir agora. Momentos depois, o pai deu instruções ao seu subordinado atrás dele. Gerard seguiu o mais cuidadosamente possível e escoltou-o com segurança até o portão de teletransporte. Por outro lado, a mãe também deu as mesmas instruções à sua sombra subordinada. A cena muda. Herman e eu chegamos ao portão de teletransporte. Este é o portão de teletransporte instalado por Arabelle. Depois que encontrei o portão de teletransporte feito por Arabelle, nesse momento Herman ficou muito intrigado. Se você entrar no portão de teletransporte, ele será ativado? Claro. Eu confirmei isso. O teletransporte, como outras magias, não pode ser usado simplesmente reorganizando códigos. Você deve injetar poder mágico continuamente enquanto se reorganiza para conseguir o teletransporte. Mas o portão de teletransporte fabricado pela Arabelle é um dispositivo que satisfaz todas as condições. Depois de me despedir de Herman, entrei lentamente no dispositivo de teletransporte. Neste momento injetei poder mágico no dispositivo. No segundo seguinte, o portão de teletransporte emitiu uma luz brilhante. Quando abri os olhos novamente, fui teletransportado para a entrada da capital, Atania. Só então uma voz soou de repente. Estou esperando por você há muito tempo, mestre Dane. Sou o comandante Ravik Asmoli da 1ª Legião de Thermian. De agora em diante, estarei acompanhando você. Neste momento, pensei profundamente, pois nunca imaginei que viria a este detestável Império Termiano. Momentos depois, sob orientação do comandante, cheguei à propriedade do Duque. Mas estranhamente, sempre senti que alguém estava me observando. A cena muda. Eu vim antes do Duque. Prazer em conhecê-lo, Duque Thermian. Neste momento, o Duque disse lentamente: faz muito tempo que não vejo Dane. A viagem deve ter sido cansativa, entre e descanse rapidamente. Entre crianças da mesma idade, ninguém é mais seu adversário. Seu pai deve estar muito feliz. Este lugar não se compara à sua casa, mas fique aqui em paz até o exame. Arranjarei servos para você. Se precisar de alguma coisa, pode me contar a qualquer momento. Claro, eu vou. Mas como tem estado Layla ultimamente? Muito bom. Mas você brigou com ela? Recentemente, quando você é mencionada, ela sempre parece infeliz. Talvez o vestibular esteja pressionando ela. Não se preocupe, vou perguntar a ela quando a vir na próxima vez. Então, conduzido por um criado, voltei para o meu quarto. Parece que preciso ficar aqui até o vestibular acabar. No momento em que me preparava para largar minha bagagem e procurar o campo de treinamento.
Neste momento, uma figura apareceu atrás de mim. Vou levá-lo ao campo de treinamento. Mas Dane, por que você só veio agora? Faz muito tempo que não nos vemos, Layla. Como você tem estado ultimamente? Claro, mas você não tem algo a me dizer? Por que você não escreveu pra mim? Ao ouvir isso, congelei no lugar. Aí eu respondi, tenho estado muito ocupado com muitas coisas ultimamente, então esqueci. Mas estou aqui agora, então deixa o passado ser passado. Talvez eu possa fazer algo para compensar isso. Que tal um sparring leve? Ao ouvir isso, Layla concordou imediatamente. Mas tem certeza que não vai se arrepender? Estou muito mais forte do que antes. De repente me lembrei, esse cara realmente se tornou muito mais forte. Ouvi dizer que você ganhou uma competição no passado. Claro, a competição foi muito acirrada. Se você tivesse participado também, com certeza teria chegado à final comigo. Mas como hoje já é tarde, vamos adiar a partida para amanhã de manhã. Na manhã seguinte, chegamos a uma área aberta. Originalmente ela queria usar armas reais, mas eu recusei imediatamente. E se alguém se machucar durante a partida? Não se preocupe, temos os melhores curandeiros aqui. Mas e se o curador não conseguir chegar a tempo? Se você quiser usar armas reais, você deve estar totalmente preparado mentalmente. Ao ouvir isso, Layla decidiu imediatamente usar armas de treino. Mas com a situação atual, ela realmente cresceu muito. Talvez ela se torne a primeira mulher líder na história da família Termian. Parece que ensiná-la a liberar poder mágico foi um grande ponto de viragem. O que não sei é que ela já formou 2 núcleos mágicos. Momentos depois, o mordomo trouxe armas de treino. Como são armas de treino, elas parecem bastante leves em minhas mãos. Pois bem, vamos começar. No segundo seguinte, ambos os lados entraram em prontidão para a batalha. Nesse momento, Layla estava muito confiante. Afinal, ela havia derrotado adversários usando lanças em competições. Contanto que ela diminua a distância de seu oponente, o poder destrutivo da lança diminuiria bastante. Ao mesmo tempo, Layla de repente avançou e rapidamente executou um golpe. No segundo seguinte, ela mostrou uma expressão de choque total, porque neste momento eu já havia desaparecido de sua vista. Então me mudei suavemente para o lado dela. Você já perdeu, Layla. Ainda bem que são armas de treino. Se fossem armas reais, isso seria um grande problema. Ela ficou muito chocada. A espada atingiu claramente, então por que aconteceu assim? Pois bem, vamos começar a segunda partida. O mesmo método não funcionará, então você precisa ter mais cuidado. Só então Layla percebeu que o Duque os observava lá de cima. Acho que ele quer ver por si mesmo. Talvez ele esteja preocupado com o cansaço de Layla após a conquista do campeonato. Hoje vou te ajudar a eliminar essa preocupação. Nesse momento, Layla disse lentamente, darei tudo de mim a seguir. No segundo seguinte, ambos os lados lançaram uma ofensiva extremamente feroz. Sob os ataques ferozes de Layla, ainda defendi com facilidade. Que tal, Dain? Não sou simples, sou... Você ainda tá longe disso. Você ainda não usou toda a sua força, não é? Enquanto isso, o Duque que assistia ficou pensando. Atualmente os dois parecem empatados, mas ele tá curioso para saber quem vai vencer. Mas o que é esse sentimento estranho? O sorriso de Dan desapareceu completamente desde agora. Agora, ele é mais como um guerreiro endurecido pela batalha. Neste momento, Layla estava me atacando com todas as suas forças. De repente, avistou uma abertura e me empurrou ferozmente. No entanto, eu me esquivei me afastando. Então Layla foi derrubada pela minha lança. Parece que ganhei esta partida novamente. Ao mesmo tempo, o Duque perguntou ao comandante atrás dele. Asmole, você acha que isso fará com que a arrogância de Layla diminua? Parece que você já sabia. Claro, eu sei melhor do que ninguém. Desde que Layla ganhou o campeonato, ela mudou completamente. Originalmente eu queria ter uma boa conversa com ela, mas considerando que o efeito seria melhor se ela mesma percebesse, simplesmente não intervir. Neste momento, Asmole disse lentamente, esta é realmente uma escolha sábia. Nesse momento, o Duque perguntou novamente, quantos núcleos mágicos você acha que aquele menino tem? Parecem pelo menos 3 núcleos mágicos, mas o Duque tinha uma visão diferente. Acho que ele tem no máximo 3 núcleos. Asmole ficou intrigado. Por que você acha isso? Olhe com atenção, sua técnica de lança excede muito a esgrima de Layla. Ele também tem um jogo de pés ágil e esses são movimentos táticos, coisas que Layla nunca experimentou. Layla ficou muito chocada. Como você bloqueou todos os meus movimentos? Porque seus movimentos eram muito óbvios. Neste momento, o Duque expressou sua dúvida. Você não acha que os movimentos dele são muito habilidosos? Como um guerreiro endurecido pela batalha. O período em que Layla cresceu foi exatamente depois que voltamos da inspeção ao sul. Isso foi depois de conhecer Dain. Acho que desta vez será a mesma coisa. Nesse momento, Asmole ao lado dele disse lentamente, embora a senhorita Layla tenha vencido o campeonato, ela não é páreo para Dain. Parece que o Conde Grey o submeteu a um treinamento duro, mas o Duque discordou. Embora seja rigoroso, ele nunca treina os outros com severidade, e Dain também não precisa de treinamento severo. Ele tem um talento que supera as pessoas comuns. Dain é um gênio. A razão pela qual ele não participou da competição deveria ser porque ele não estava interessado nela. Ao ouvir isso, Asmo ficou totalmente chocado. Esse tipo de competição é o que inúmeros rapazes e moças sonham, e ele não está interessado. O Duque falou novamente. Atualmente, não há ninguém entre seus pares que possa competir com ele. Ao mesmo tempo, Layla estava agora ajoelhada no chão, ofegante. Layla, espero que esta partida faça você perceber suas deficiências. Se você puder mudar sua atitude arrogante e se tornar mais habilidoso com a esgrima, acredito que poderá definitivamente superar seus irmãos. Nesse momento, Layla começou a pensar. Eu sou páreo para ele. Nunca pensei que a distância entre nós fosse tão grande. Neste momento eu disse lentamente, você parece muito cansado, então vamos parar por aqui. Sim, eu realmente perdi.
O Duque deveria estar satisfeito agora. Layla estava muito curiosa. Como exatamente você treinou? Eu respondi, trabalho duro. Pare de brincar. Todo mundo treina muito. Você só precisa trabalhar um pouco mais. Nesse momento, Layla gritou um tanto relutante, não vou perder da próxima vez. Bom, estou ansioso por esse dia. Para Layla, sou o único filho que ela admira e também a existência que deseja superar. Ela quer provar que não é uma criança à espera de orientação. Mas de alguma forma, a distância entre eles parece estar aumentando. A cena muda. Chegou rapidamente a hora do dia do vestibular. Cerca de 6.000 alunos se inscreveram para o exame deste ano. No entanto, cerca de 2/3 dos alunos não conseguem passar no primeiro teste. Agora a primeira rodada preliminar acabou. Restam apenas 2.000 candidatos para fazer o segundo teste. Enquanto isso, vários instrutores conversavam. Todos querem saber quais candidatos passarão no exame desta vez, pois já conheceram alguns talentos de destaque. Neste momento, disse o reitor da Academia de Magia, professor de novo, os primeiros resultados dos testes já foram divulgados? Eles ainda estão sendo computados. Também quero saber quem obteve a maior pontuação. O palestrante foi Dean Ingley da Academia Espiritual. A primeira colocada na Sword Academy deverá ser a jovem da família Termia, já que foi ela quem conquistou o campeonato da competição. Parece que podemos prever que o melhor aluno deste ano deverá ser do Departamento de Espadas. O orador estava convocando a diretora da academia, Delphine. Neste momento, disse a Celine, diretor da Sword Academy, esta é uma conclusão precipitada. Afinal, não existem adversários concorrentes. Mas nesta altura, de novo tinha uma visão diferente. Esta é uma carta de recomendação e ainda tem o selo da Nixon Magic Tower. Você quer dizer que o mestre da torre recomendou alguém? Aquele cara famoso por não aceitar discípulos me enviou uma carta de recomendação? Ele disse que esta criança já tinha 3 anéis mágicos aos 14 anos. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram totalmente chocados. Dane Grace, ele é filho do Conde Grey, a família Grey novamente. O departamento de magia e o departamento de invocação já contam com 2 gênios. E agora o filho mais novo tem a recomendação do mestre da torre mágica. Crianças das 2 maiores famílias do Império ingressando na escola, esta notícia com certeza causará grande sensação. Esland ficou intrigada. Grace é famoso pela técnica de lança, mas pela carta de recomendação do mestre da torre, o poder mágico desse cara é notável. Se ele ingressar no nosso departamento, com certeza ele e Arabelle nos trarão uma grande ajuda. Só então, os primeiros resultados do teste foram divulgados. O departamento de espada passou de 1367, o departamento de magia passou de 207, o departamento de invocação passou de 152. Na verdade, o nome de Termia estava em primeiro lugar. Mas o reitor pareceu muito confuso, porque não viu o nome de Dain em nenhum departamento. Ao mesmo tempo, um professor ao lado dele disse lentamente: há um aluno que se inscreveu para um curso independente. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram totalmente chocados. E Dane obteve a pontuação mais alta entre todos os 6.000 candidatos neste teste. Então Dane é realmente o primeiro lugar? Enquanto isso, olhei para a lança em minha mão perdido em pensamentos. Não esperava que mais de um mês passasse tão rapidamente. Os primeiros resultados dos testes devem sair em breve. Só então, Layla me perguntou lentamente, sua pontuação deveria ter sido divulgada. Em que lugar você está? Primeiro lugar, é claro. Como esperado é você. Esse cara é realmente muito ruim. Não conseguiu o primeiro lugar. Como exatamente você estuda? Concentrei minha atenção nas questões dos exames anteriores que a irmã mais velha me enviou. Como eram perguntas sobre combate real, eu estava no meu elemento fazendo-as. Layla ficou intrigada. Deixando de lado as questões de combate, havia muitos outros aspectos. Como você respondeu corretamente? Mas falando nisso, o que você escolheu para a segunda prova? Eu escolhi a terceira opção. Então, na verdade, é um aplicativo principal independente? Diga-me honestamente, além da técnica de lance e da invocação, o que mais você sabe? Bem, eu te conto mais tarde. Depois que Layla soube que eu escolhi me candidatar a um curso independente, ela ficou muito confusa. A taxa de aprovação para cursos independentes é realmente muito baixa. Mas ouvi dizer que se você escolher uma especialização independente, não precisa se limitar a estudar apenas um aspecto. Posso estudar com professores de todas as especialidades. Você não quer ir para a academia comigo? Claro que não. Então me conte o que mais você sabe além de técnica de lança e invocação. Ao ouvir isso, imediatamente comecei a pensar. Devo contar a ela ou não? A cena muda para mostrar 3 professores discutindo o exame, já que é preciso passar nos testes das 3 especializações para se qualificar. Eu escolhi lança, invocação e magia. Embora alguns tenham passado em 2 testes na especialização independente, a maioria das pessoas não consegue nem passar no primeiro teste. Embora a opção de especialização independente exista há mais de 200 anos, ninguém jamais passou no teste completo. Na verdade, o teste não foi tão difícil no começo. Séculos atrás, porque a academia precisava urgentemente de talentos, eles não desistiam de nenhuma habilidade. Mas agora é diferente. As exigências de talentos da academia são cada vez mais altas e os candidatos também preferem concentrar suas energias em um único talento. Então, por que esse departamento ainda existe quando ninguém conseguiu passar no teste? Porque é um símbolo da academia. Um símbolo onde apenas os talentos mais destacados do Império podem entrar. O reitor da Academia de Magia consultou os registros relevantes e descobriu que apenas 2 pessoas passaram no teste até agora. Um desistiu automaticamente e o outro foi o ex-imperador. Isso significa que se você não for um verdadeiro gênio, será impossível obter uma nota de aprovação. Filho mais novo de Hero Grey, por não ser de uma família comum, podemos ter algumas expectativas.
Talvez ele seja apenas um cara arrogante. Neste momento, o reitor da Academia de Magia falou lentamente. Pela honra da Academia, não podemos pegar leve com ele. Vamos ver o que essa criança que ousa desafiar o símbolo pode fazer. A cena muda quando chego diante dos 3 professores. Olá! Estou me inscrevendo na especialização independente da Academia Imperial. Você sabe o que isso significa? Claro. Pelo que eu sei, devo obter notas de aprovação em todas as 3 especializações. Neste momento, o reitor da Spear Academy falou: respeito profundamente o Conde Grace. Por ser o lanceiro mais forte do Império, você ainda tem a chance de escolher de forma diferente. Não quero ver o filho de um herói regressar fracassado. Eu imediatamente recusei. Obrigado pela sua gentil intenção. Mas desde que cheguei aqui, darei tudo de mim. Vendo isso, o reitor da Academia de Magia anunciou imediatamente o início do exame. O exame consiste em 3 tipos diferentes de testes de acordo com as especializações escolhidas. Se você falhar em qualquer um deles, será considerado um fracasso total. Claro, estou bem ciente de tudo isso. Então vamos começar primeiro com a avaliação de invocação. Momentos depois, a diretora da academia, Delphine, estava diante de mim. Dizem que ela é o auge entre todos os invocadores do Império, detendo o recorde de convocação simultânea de 3 feras invocadas de 2º nível. Neste momento, disse Delphine lentamente, a avaliação do departamento de convocação é muito simples. Você só precisa me fazer reconhecer suas habilidades de convocação. Como esperado, esta foi uma avaliação de forma livre, sem padrões definidos. Então chamei o professor. Em seguida, por favor, convoque uma fera invocada primeiro. Qualquer fera convocada serve. Ao ouvir isso, todos os presentes mostraram expressões de choque total. O requerente estava, na verdade, solicitando ao professor que realizasse uma convocação. Delphine também parecia confusa, mas rapidamente se acalmou. Embora seu comportamento seja muito chato, devo dizer que é bastante interessante. Em seguida, abra bem os olhos e observe com atenção. Neste momento, Delphine lentamente reuniu seu poder mágico quando de repente abriu o olho esquerdo. Responda a minha convocação. No segundo seguinte, um enorme portão de convocação apareceu diante dos olhos de todos. Ao mesmo tempo, uma magia poderosa surpreendeu instantaneamente as pessoas ao redor. Até os outros 2 professores mostraram expressões de descrença. Na verdade, essa é a fera invocada louca, Etelak, enquanto o rugido da fera invocada varreu sobre eles. Que uivo desagradável. Esse cara deveria ser a fera invocada mais poderosa entre as invocações de 4º nível. Ele atacará qualquer alvo, exceto seu invocador. Eu não estava muito ansioso pelo vestibular, mas agora as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Nesse momento, Delphine falou: vamos, eu casualmente convoquei uma fera. O que você planeja fazer agora? Vendo isso, permaneci calmo e sem pressa, enquanto todos os outros ficaram totalmente chocados. Etlak era um monstro extremamente feroz. Mesmo vários cavaleiros de dupla classe teriam dificuldade em matá-lo. Até os 2 professores acharam difícil acreditar o que esse cara está tentando fazer. Neste momento, aproximei-me lentamente de Etlak. Não importa o método que eu use, só preciso provar meu talento, certo? Mas também não te coloquei em perigo. Não se preocupe, esse tipo de coisa não vai acontecer. Então olhei calmamente para Etlak. No segundo seguinte, Etlak baixou gradualmente a guarda e depois mostrou completa submissão a mim. Vendo isso, todos os presentes ficaram totalmente chocados. Ele domesticou a fera convocada tão facilmente? Neste momento, Delphine notou o fio mágico conectando-se à fera invocada. Embora a cor fosse bastante fraca, eliminou completamente a hostilidade de Etlak. Verdadeiramente incrível. Isso possui naturalmente uma afinidade poderosa? Delphine começou a pensar. Ele analisou o poder mágico de Etlak no momento em que fez contato e então estabeleceu um fio mágico com ele. Como ele não possui marca de invocação, esta é a melhor maneira de combater um invocador. Com esse talento que desafia o céu, realmente vale a pena esperar por seu futuro. Nesse momento, Delphine me anunciou os resultados do teste. Você possui grande coragem, julgamento calmo e fundamentos sólidos. Claramente você passou no teste. A cena muda para mostrar Layla se sentindo totalmente chocada por você ter passado no teste em apenas 30 minutos. Então você é definitivamente o aluno honrado deste ano. Nunca pensei que a distância entre nós fosse tão grande, então Layla saiu desanimada. Neste momento, o Duque me encontrou. Você não precisa se preocupar muito, Layla vai superar essas coisas. Falando nisso, você contou ao seu pai? Ele deve estar muito feliz. Na verdade, todos em casa estão muito felizes. Agora que o exame acabou, você pode descansar enquanto se prepara para a matrícula. Obrigado pela sua preocupação, é claro. Nesse momento, o Duque me perguntou de repente: você já decidiu o que encomendar ao ferreiro? Deveria ser uma espada, mas ainda não pensei nisso. Por quê? Porque meu corpo ainda está crescendo e também não sei que tipo de espada quero. Então eu quero pensar sobre isso com cuidado. Essa é realmente uma boa ideia.